Olá, o Pergunte ao Vila desta quarta-feira está no ar. Já estou aqui, o Marco Antônio Vila, historiador, comentarista na Jovem Pan. São muitos os assuntos e eu lembro que você participa dessa conversa mandando a sua pergunta pelo Facebook. Você vai mandar a tua pergunta na caixa ali de mensagens logo abaixo desse vídeo que está sendo transmitido ao vivo. Pode deixar também a sua mensagem lá pelo nosso canal no YouTube, onde você também assiste essa e outras edições do Pergunte ao Vila. Agora que você já sabe como participar, aliás, já sabe faz tempo, né? Já é uma tradição, não é mesmo, professor? É verdade, é verdade. Antes da gente falar do assunto que realmente importa, que é saber o placar e a perspectiva para o jogo, porque esse, o grande motivo desse encontro é simplesmente claro. Ele dizer o placar. O resto é um detalhe. Vamos falar então sobre política? Vamos lá. Bom, ontem, né, nessa terça-feira, de novo, o STF protagonista de mais um capítulo, porque a gente fala muito do papel da Polícia Federal, do Ministério Público, etc. Mas, na verdade, com tudo isso e que vem sendo muito criticado, aliás, do foro privilegiado, acaba que as questões que interessam, que têm um apelo junto ao público, caem no colo dos ministros do STF. E ontem, de novo, uma decisão importante. O que a gente pode dizer, o que o senhor avalia a partir dessa decisão? É verdade, Aro. Você veja que, aí no caso, o envolvimento da senadora Gleisi Hoffmann, né, e aí é o que dispõe a Constituição, né, tem de ir para o Supremo Tribunal Federal, e o seu marido, Paulo Bernardo. Não é a acusação grave que pesa também sobre o casal do episódio consiste quando eles roubavam 70 centavos dos aposentados do crédito consignado tal, e chegaram a roubar 100 milhões tal. Olha aqui que ponto chegou o Brasil tal. Esse é de um outro processo. Agora, isso é uma coisa importante. Nós somos vários senadores. Olha que tragédia. Réus, né? Isso, o lugar de réus não era o Senado, mas infelizmente é o que está acontecendo. São os momentos que vivemos. E outra vez, batendo no PT. É incrível, né? Todo dia você fala de justiça, de corrupção, como sinônimo você vai encontrar o PT. Pode ser deputado, pode ser prefeito, pode ser governador, pode ser ex-presidente, pode ser senador, militantes do partido, tesoureiros, vide Delúbio Soares e João Vacari, né, membros que foram históricos do partido, como o criminoso José Dirceu. É incrível, tudo passa por lá. Então é uma questão que se coloca, questão grave, né? E essa senhora, inclusive, que cantou de galo ou de galinha, como queiram, no processo de julgamento de Dilma Rousseff, falou, esperneou, gritou, etc. Ela ganhou uma projeção nacional por causa desse processo, porque na verdade a força dela está lá no Paraná, eleitoral dela. No Paraná, inclusive, foi eleita senadora em 2010, tentou o governo do estado em 2014, foi derrotada, fragorosamente derrotada, né? E agora ela acha que resolve os problemas dela tingindo a cor dos cabelos. Então agora não é mais loiro, tingiu lá, acho que é ruivo, sabe lá que cor é aquela lá. Ela acha que o problema, se fosse o problema, ela pode tingir o cabelo, o marido pode fazer implante, se for o caso, tendo em vista que há uma escassez de cabelos na cabeça do marido, mas isso não resolve o problema. As acusações são gravíssimas que pesam os dois, e é uma vergonha para o Brasil. Esperamos que a justiça rapidamente resolva a questão, né? Há muita gente nesses últimos dias perguntando o seguinte: quando os nomes do PMDB vão começar a aparecer? E a pergunta é: Eduardo Cunha vai ser fundamental para que isso aconteça? Porque ele está prometendo livros e anúncios e revelações. Vamos ver, o livro do Eduardo Cunha, eu duvido. Ele fala, porque é o seguinte, se ele revelar, como ele diz, tudo que sei, segundo ele, e se tiver uma delação premiada, já está no livro, qual é a força daquilo para ele usar numa barganha, numa eventual delação premiada? Ele disse que o livro vai sair no Natal, vai sair no Natal. Duvido também que vai sair no Natal. Tenho lá minhas dúvidas que efetivamente vai sair. Porque para publicar um livro no Natal com a força de denúncias dele, e olha, nós estamos já iniciando quase o mês de outubro, o livro precisava chegar às livrarias no final de novembro. Eu sei por experiência de mais de 30 livros que não é assim que se tem entre você produzir o livro, escrever
escrever, passar pelas revisões, etc., até chegar nas livrarias. Mas o Eduardo Cunha, vamos aguentar, porque o caso do Eduardo Cunha envolve a mulher e envolve a filha. É aquilo que eu digo, o importante da corrupção atual, o lado positivo, é que ela fortalece a família. Eles não roubam só eles, roubam toda a família. O Lula, ele rouba a dona Marisa e os filhos. O Eduardo Cunha, ele, a mulher e a filha. Agora, tem o caso do Renan, que é escabroso, né? O número de inquéritos que até hoje inclusive, não ontem prorrogado o prazo para mais uma investigação, das investigações. Que precisa ver se são recebidos, se vira uma ação penal, porque, tem aquele de 2007, que é um escândalo, que envolvia os bois voadores, que ele disse que vendeu, para justificar o pagamento de uma pensão feita pela Mendes Júnior, era uma propina a uma moça, uma senhora, com qual ele teve uma filha tal, e isso está desde 2007, que quase, inclusive, foi obrigado a renunciar à presidência do Senado e quase foi cassado tal pelos pares. Mas esse processo anda e nada. Então esse é o velho problema da justiça brasileira. É tudo com muita lentidão, né? Estão perguntando aqui, o Marco, ele pergunta o seguinte, chance de partidos serem extintos. Ele pergunta, existe mesmo a chance de o PT ser extinto por causa de toda essa lama na qual o partido aparece? A Lei 9.096 de 1995 é clara, né? Eu sempre cito o artigo, o inciso, porque como é possível, que é a pergunta que todos nós fazemos, como é possível um partido ter tantos militantes condenados pela justiça, e não é militantes lá de baixo, da direção nacional, tesoureiros, vice-presidente, presidentes, deputados federais, etc. Uma presidente que foi condenada por crime de responsabilidade. Apesar de tudo isso, o partido está aí, com candidatos, participando das eleições. A grande questão que se coloca é o seguinte, há uma contradição, então, entre essas condenações e o registro partidário. Se for aplicada a legislação eleitoral existente, o PT perde o registro eleitoral. Eu acho que é fundamental para a boa vida da democracia brasileira o PT perder o registro partidário, tendo em vista os crimes que já cometeu e que foram comprovados em várias ações com a condenação da sua liderança, né? Muita gente perguntando sobre a eleição, perguntando de cenários e situações. A gente viu mudança de cenário em algumas cidades importantes, outras uma manutenção daquilo que já era previsto. Agora em São Paulo a situação mudou muito em relação àquilo que nós assistimos no começo da campanha. Estamos há poucos dias do primeiro turno. Do primeiro turno, não, é verdade. Você veja que no caso de São Paulo, se você for desenhar, porque muitos fazem profecia do passado, começam a dizer, como eu disse, aí você vai ver lá atrás, ele não disse nada. O Brasil é assim, como nós temos memória muito curta. Agora, todo mundo era a favor do impeachment, só que quando eu defendi impeachment, eu era quase solitário. Mas todo mundo dizia, eu criticava o Lula. Quem sabe critica o Lula sou eu, e que bati de frente com esse criminoso e tal. Então o pessoal reconstrói o passado recente. Eu mesmo disse, para mim foi uma surpresa o crescimento rápido da candidatura a João Dória. Eu não imaginava que ela fosse liderar as pesquisas de intenção de voto nesse momento da campanha. Imaginei que ele iria ao segundo turno, até como segundo lugar, isso 2 meses atrás. E aí ele teria chance disso, e disputar o segundo turno. Não, ele está parece, pelo que dizem as pesquisas, com uma liderança confortável. Então ele vai para o segundo turno já numa situação muito acima de 30% dos votos válidos, o que vai permitir estabelecer alianças com relativa facilidade para o segundo turno. Para mim esse cenário é surpreendente. A queda do Russomano, até um certo momento da campanha, pelo que mostram as pesquisas, parece que estancou o processo de rápida queda. Não são aqueles números apresentados em 2 últimas pesquisas. Então, nesse cenário, ele teria condições de ir ao segundo turno na eleição agora de domingo tal. Por outro lado, o que me chamou a atenção, e para mim de forma surpreendente, foi a queda da Marta. Eu não esperava, segundo os 2 institutos, ela está em 15% das intenções de voto, que ela caísse dessa forma como caiu. Eu imaginei que o segundo turno, agora nesse momento, o primeiro turno, melhor dizendo, nessa agora, quarta, quinta-feira, nós estaríamos com os 3 candidatos muito próximos, que era mais ou menos o cenário esperado, mas não. João Dória disparou, e o problema, a questão que se coloca é quem vai no segundo turno junto com o João Dória e tal. E a Marta teve uma queda surpreendente para mim. E o Fernando Haddad teve um crescimento de 1%, mais 1%, e segundo um dos institutos seria 12%, Marta 15%, né?
portanto, estaria muito próximo o Haddad da Marta Tal, o que levaria a possibilidade, caso a queda dela continuasse e a ascensão dele permanecesse, que o Haddad fosse até o terceiro colocado. É fora de possibilidade que ele chegue ao segundo turno, isso ninguém em sã consciência diz. Agora, deve ser lembrado e destacado que os institutos mostram que de 1/3 a 40% dos consultados não tem a definição definitiva sobre o candidato a prefeito. Então, aí nessa possibilidade pode ocorrer tudo. Claro que muitos dos indecisos acabam sempre procurando o candidato ganhador que está à frente. Como as pessoas dizem, eu quero ganhar o meu voto. Acho que se votar no candidato A e for segundo, terceiro, quarto ou quinto, ele perdeu o voto. É o que o chamado voto útil. O voto útil eu acho errado. Eu acho que o teu voto é útil e é correto quando você vota naquela pessoa que você concorda, tal, independente se ela tem chances ou não de chegar no segundo turno. É claro que o segundo turno, aí já o eleitor tem de agir de outra forma, Aros, tem de agir de que forma? O eleitor vai escolher o que ele acha, se não for os dois candidatos, o que ele acha menos pior, se ele não votou em nenhum dos dois, ou pode optar por votar branco ou votar nulo, né? Bom, agora o assunto que interessa, né? Porque a expectativa de todos é essa, é saber o palpite. Claro, nas últimas vezes todas, o palpite estava certo. Então, vamos lá, mentalizar. E vale reforçar o seguinte, quando há presença de Marco Antônio Villa no estádio, é garantia de pelo menos 3 gols pro Santos. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. A estatística mostra isso. Olha, sem margem de erro. Sem margem de erro. Placar. Olha, eu estava com uma vontade na Vila. O meu problema não é ir até Santos, mas é conseguir voltar e não dormir na volta, que é duro, porque a gente chega muito cedo aqui na PAN. Hoje eu acordei 3 da manhã, que eu tive que escrever artigo, fazer várias coisas. Então, mas eu estava com uma vontade, porque o jogo é 19h30, daria até para voltar mais cedo e tal. Estou com uma vontade. Se eu me decidir ir, 3-0. Mas é mais provável que eu não vá, não sei. Aí vai ser 2-0. Eu acho um resultado perigoso. O ideal é o Santos golear e lá em Porto Alegre jogar pelo empate. Espero que ocorra isso. Então pronto, está feito o registro, o palpite de Marco Antônio Villa. Para você participar aqui do Pergunte ao Villa, mandar suas perguntas para o professor Villa, deixa na caixa de comentários do vídeo a tua mensagem e a gente vai ler aqui para o professor Marco Antônio Villa responder. Essa edição do Pergunte ao Villa fica por aqui, mas você sabe, todas as edições anteriores estão disponíveis no Facebook da Jovem Pan e também lá no nosso canal no YouTube. Assista, curta, compartilhe, continue com a gente aqui na Jovem Pan. Professor, um abração. Um abração, até a próxima. Até a próxima.